Olá, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos continuar estudando o gênero crônica e para isso nós vamos relembrar um pouquinho sobre o que foi falado semana passada e nós vamos relembrar um pouquinho sobre o que é a crônica, né? Então a crônica, ela é um gênero de texto que parte principalmente do cotidiano. São histórias do dia a dia, né? Repare no seu cotidiano, nas histórias que contamos e nas que nos são contadas. Algumas nos fazem rir de tão engraçadas, outras nos sensibilizam, trazendo-nos sentimentos de compaixão, tristeza, indignação, ou simplesmente nos fazem pensar na vida, refletir sobre nós mesmos e sobre a sociedade em que vivemos. Então a crônica ela é um gênero textual que nasce nas páginas do jornal, dos jornais, e a matéria-prima da crônica é a vida, né? Então parte de uma observação dos escritores, dos cronistas, e que transforma essas observações, essas vivências do dia a dia, essa observação sobre os fatos do cotidiano, eles observam e transformam isso em histórias, com vários tons, né? Muitas vezes uma crônica tem um tom mais de humor, outra mais de crítica social, outra mais poética, que vem para nos sensibilizar mesmo. Então, nós temos uma grande variedade de crônicas, tá? É um gênero muito amplo e que é difícil categorizar em uma coisa só, classificar de uma maneira só, tá? O que a gente pode, o ponto inicial da crônica é justamente esse, que a gente tem, é justamente isso, a gente tem que pensar sempre que parte de histórias e fatos do cotidiano e que são histórias contadas sob um ponto de vista muito particular. Então, a matéria-prima, né, a inspiração, a grande inspiração dos cronistas é a vida, é a observação da vida. A crônica, como eu já disse agora há pouco, ela nasce nas páginas dos jornais e como ela lida com o fato do cotidiano, com fatos cotidianos, algumas ficam ultrapassadas, assim, né? Com o tempo e com o acúmulo de fatos que vão se sucedendo, elas são passageiras, mas outras, quando o cronista consegue atingir um ponto assim de mais alto, né, de literatura, elas são reunidas em coletâneas, né? Por exemplo, essas coletâneas aqui, elas são já bem famosas, assim, né? E bem usadas nas escolas, né? Que é o Para Gostar de Ler, que elas reúnem os nossos melhores cronistas aí, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga. Então, é uma reunião, Veríssimo, né? Mário Prata, é uma reunião das melhores crônicas que foram publicadas nas páginas dos jornais. Aqui, bem brevemente, né? Características principais. A crônica, ela é um gênero de texto predominantemente narrativo. O que eu tô querendo dizer quando eu digo predominantemente narrativo? Que na maior parte, na maioria dos textos, das crônicas, o autor vai narrar uma história. Existem crônicas também que não são narrativas, tá? São mais reflexivas, descritivas e tudo mais. Mas a maioria, majoritariamente, predominantemente, são narrativas curtas. A linguagem, como são narrativas baseadas em fatos do dia a dia, da nossa vida comum mesmo, a linguagem é uma linguagem simples, coloquial, muito próxima às vezes de uma conversa informal, tá? Quando a gente se depara com uma crônica mais narrativa, geralmente ela não tem espaço para ter muitos personagens, porque é uma narrativa curta. Então, se a gente compara, por exemplo, com um conto ou com um romance que tem, assim, né, espaço para desdobrar as narrativas, para ter narrativas secundárias, mas na crônica não, tá? Geralmente poucos personagens, porque a narrativa é curta mesmo
e esses elementos não são desenvolvidos assim ao máximo. Espaço também reduzido, né, como narrativa curta. Como a crônica ela nasce na página do jornal, o jornal é um suporte, né, um meio de comunicação que ele vive muito de espaço, né? Espaço é muito importante no jornal. Então o autor ali, ele tem aquele número de linhas já determinado, aquele espaço. Então não dá para ele tem que dar conta do recado, tem que contar aquela história que ele pretende contar naquele espaço que já está determinado para ele, tá? E como eu já disse, acontecimentos cotidianos, né? É muito comum. A gente tem um cronista já falecido, mas que escreveu durante muito tempo nos jornais aqui na Folha de São Paulo, que é o Moacir Scliar. Ele, toda semana saiu uma crônica dele e ele partia sempre de uma notícia da semana anterior. Então, o primeiro parágrafo era a notícia e aí ele criava uma história, né, uma ficção curta a respeito daquela notícia. Então, como eu disse no começo, a crônica é um gênero muito vasto. Então, nós temos vários tipos de crônicas e tons. Aqui a intenção não é classificar a crônica, até porque essa classificação é mais para facilitar o entendimento dos alunos mesmo. Mas o interessante é que cada crônica ela é um universo em si. E o interessante é que quando a gente leia a crônica, a gente consiga perceber a intenção do autor. Qual que é o tom que ele está querendo propor, né? Então, assim, aqui eu coloquei uma classificação bem curta, assim, né? Existem crônicas que não se encaixam nessas classificações. Mas, no geral, a gente tem a crônica jornalística. O que é a crônica jornalística? Ela geralmente faz uma mistura de texto narrativo, né, e de reflexões e argumentação, e refletindo e argumentando sobre aquele fato narrado. Então, é uma mistura. É a crônica que vai partir essencialmente de um fato cotidiano, vai usar da narrativa e da reflexão, da argumentação, tá? Normalmente, os principais acontecimentos do dia ou da semana anterior são os assuntos redigidos nas crônicas jornalistas. Como eu disse para vocês, o Moacir Scliar era mestre em fazer isto. Aqui nós temos as crônicas líricas mais poéticas. O que é uma crônica mais lírica, que tem um tom mais de poesia? É aquela crônica que ela pretende nos sensibilizar, mexer mais com os nossos sentimentos. Ela trata de assuntos mais subjetivos, né, que são coisas mais pessoais. E é um texto poético, que usa de uma linguagem mais poética, mais subjetiva, mesmo sendo um texto escrito em parágrafos, que é o texto em prosa. Rubem Braga é um dos nossos maiores cronistas, ele era mestre, entre outras coisas, em fazer crônicas com esse tom mais lírico e poético. Aí nós temos grandes cronistas que usam desse expediente, que é a crônica humorística, que no Brasil nós temos vários, né? Uma das marcas da crônica, das crônicas narrativas e jornalísticas é, em geral, ter um foco humorístico acerca das cenas e acontecimentos cotidianos. Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. Há aqueles que usam da ironia, Machado de Assis, mestre da ironia, né? Para marcar a sua linguagem. Há outros que abordam assuntos cômicos por natureza, ou ainda cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas, inesperadas. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica. Aqui, pessoal, é um campo vasto, tá? Então a gente tem o humor, ele é um tom muito utilizado na crônica, e aí ele serve para vários objetivos. Então tem aquele escritor que pretende fazer uma crítica social através do humor, fazer com que as pessoas reflitam através do humor. Tem aquelas crônicas cujo objetivo é nos fazer rir mesmo dessas situações do cotidiano, enfim, né? E a ironia, ela é um expediente, um recurso, uma figura de linguagem muito utilizada, né? O que é a ironia? Quando você diz algo, mas que no fundo, se você observar, está querendo dizer o contrário. O Machado de Assis, que é um dos nossos maiores escritores, romancistas, enfim,
ele também foi um grande cronista e ele usa muito desse expediente da ironia para dar o seu recado, para atingir o seu objetivo. E aí nós temos algumas crônicas, né, que são essencialmente reflexivas, argumentativas, cujo autor quer colocar o ponto de vista dele sobre um assunto, fazer com que as pessoas reflitam, e ele argumenta, mas não como no artigo de opinião, por exemplo. Ele faz isso de uma maneira mais informal, mais coloquial, né? É mais despretensiosa, mas que se você fizer uma leitura atenta, você vai perceber que ele está querendo colocar um ponto de vista dele, a opinião dele, sobre um fato do cotidiano. Em geral, são esses 4 tipos, foi o que eu disse, existem outros, né? É um gênero que não se enquadra totalmente em categorias, mas o interessante é que a gente sempre faça esse exercício de perceber qual que é o tom da mensagem que está sendo exposta ali na crônica. Aqui, como eu havia dito para vocês, a crônica é um gênero predominantemente narrativo. Então, como um gênero que narra muitas histórias, você vai ter, no geral, a figura do narrador, que ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa. O narrador personagem é aquele que conta a história e participa dela. O narrador observador é aquele que conta a história com um grau de distanciamento, sem se envolver nela diretamente. Nós temos personagens. Se a crônica ela tem esse tom mais narrativo, se ela é mais narrativa, nós vamos ter personagens, né, que são as pessoas fictícias. O tempo, ela vai se desenvolver aí num tempo, né, numa época. Então, você pega uma crônica do Machado de Assis, claramente você vai ver que não é uma crônica de um fato que aconteceu há pouco tempo, né, porque ele é um escritor do século XIX, tá? Então, ela se desenvolve num tempo, né, num quando aí, né? O espaço, que é onde aquela história aconteceu. Então, por exemplo, semana passada, a atividade de vocês era sobre a crônica Cadeira do Dentista. E é uma narrativa que se desenrolou inteira em qual espaço? Dentro de um consultório dentário, né? Então, como eu disse, cada crônica é um universo em si. Para cada uma você vai ter um elemento da narrativa mais desenvolvido, mais evidente. E o enredo, que é a própria história, né? Aquele enredo com começo, meio e fim, que às vezes tem um conflito, tem uma situação inicial, tem a resolução do conflito, tem um desfecho, né? Sem enredo você não tem narrativa, você não tem história, tá? Então, esses elementos, eles vão estar presentes ou todos juntos, ou alguns mais fortemente, principalmente nas crônicas que utilizam mais do expediente narrativo, tá? Em crônicas, por exemplo, mais dissertativas, argumentativas, nós vamos ter tanto a presença desses elementos, tá? Aqui a gente eu coloquei o nome aqui de alguns cronistas, alguns escritores que escreveram crônica, assim, maravilhosamente, mas assim, nós temos aqui no Brasil uma riqueza muito grande de cronistas. Então eu coloquei alguns nomes, mas se a gente for pesquisar, sim, são dezenas, tá? O Machado de Assis, que é o nosso grande escritor brasileiro, que entre outras coisas, além de ser excelente contista, romancista, cronista, nós temos a figura, né, de alguns cronistas aí mais contemporâneos, o Luiz Fernando Veríssimo e o José Roberto Toreiro, né, que escrevem atualmente ainda nos jornais, que tem uma prosa ainda bem contemporânea, bem atual. E aí nós temos aqui, né, escolas de cronistas: Machado de Assis, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, o Stanislau Ponte Preta, Fernando Sabino, né, e como os dois que eu coloquei aqui, Luiz Fernando Veríssimo, José Roberto Toreiro, entre outros, Mário Prata, o próprio Carlos Drummond de Andrade, um dos nossos grandes poetas, foi excelente cronista. Então a gente tem um campo muito vasto aí de pesquisa e de textos maravilhosos para ler. A atividade dessa semana é justamente
nesse sentido. Você vai pesquisar, escolher uma crônica e vai fazer uma leitura dramatizada dela, gravar em áudio e me enviar. O legal é como a crônica é um texto muito dinâmico, algumas são muito dinâmicas, tem muitos diálogos. É interessante também que você, se puder, convide alguém na sua casa, né? Um irmão, um pai, a mãe, um tio, ou um próprio colega da escola. Vocês fazerem uma leitura dramatizada com alguém, né? Vocês interagirem, vale a pena, tá bom? Então, a atividade é essa, espero que tenha ajudado. Um abraço a todos.